Bom, enquanto o pessoal vão chegando, eu vou fazendo a prece de abertura do nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, estamos mais uma vez, Senhor, adentrando aos lares dos irmãos que irão nos acompanhar na live de hoje e rogamos a Ti, Senhor Deus, que abençoe a todos os lares, todas as famílias, que o nosso irmão e mestre Jesus Cristo proteja a todos, que uma bênção de luz, de paz, de harmonia, de compreensão possa envolver a toda a humanidade. Obrigado, Jesus amigo, mestre querido, por este encontro espiritual na noite de hoje. Que na noite de hoje, Jesus, todos possam absorver os ensinamentos do Evangelho de hoje. Sede perfeito. Hoje, Senhor, que essa mensagem possa penetrar nos corações de todos nós. Que Maria Santíssima nos abençoe, que os nossos anjos amigos que nos protegem estejam conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre o capítulo 17, que fala sobre a perfeição. Nós vamos ver o item 3, que fala sobre o homem perfeito, o homem de bem. O homem de bem é um subtítulo que está no capítulo 17, Sede perfeitos. Então, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica. É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Ou seja, como a caridade, essa lei de amor, de caridade e justiça, é como Paulo, o amor verdadeiramente, como Paulo nos ensina na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, da necessidade de fazer a caridade ao próximo. Então, se interroga, o homem de bem, ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou esta lei. Qual a lei? A lei de amor ao próximo, a lei da caridade. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia fazer. Então, o homem de bem, ele observa se não violou a lei, se não fez o mal a ninguém e se podia, e se fez todo o bem que ele podia fazer. Isso é um questionamento feito pelo homem de bem.
Se negligenciou o homem de bem, ele observa se ele negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele, do homem de bem. Enfim, se ele fez ao outro tudo aquilo que ele quereria que o fosse feito. Então o homem de bem, ele olha logo o que é que ele pode fazer de bom para o próximo. Ele observa o que ele deixou de fazer para o próximo. Porque fazer o bem, fazer o mal, aliás, não basta só praticar o mal, mas negligenciar o bem, já é o mal. O homem de bem, ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. O homem de bem sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete a todas as coisas e à sua vontade. Então, o homem de bem, ele se submete à vontade de Deus. Não é aos caprichos de Deus, como alguns entendem. Ele se submete à vontade de Deus. Deus quer o mal para nós? Não. Deus nos quer o bem. E por que nós sofremos? Porque nós causamos o mal a outrem. Por isso, temos o pagamento do sofrimento. Não foi Deus. Foi o desencontro da lei do amor. Ou seja, a lei do amor, o que é que ela nos ensina? É uma lei natural, é uma lei de Deus. A lei do amor, ela nos ensina que devemos amar, perdoar, servir ao nosso próximo. E o que é que fazemos quando vamos de encontro a esta lei? Sofremos as consequências. Sofremos porque não amamos o nosso próximo. Mas, Marco, eu vou amar uma pessoa que me faz o mal? Eu vou andar lado a lado com quem me faz o mal? Não, não precisa. Amar o próximo é desejar o bem o máximo possível. Então, servir ao próximo, perdoar quem nos ofendeu, não é você andar de braço dado com ele, não é você estar lado a lado com ele, mas é você desejar todo o bem possível. Se um dia ele necessitar do seu auxílio, da sua ajuda, ajude mesmo sem ele saber. Isso é amar o próximo, amar quem nos feriu. Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Seja bem-vinda, minha irmã. Hoje nós estamos falando, Márcia, sobre o homem de bem. Então, o homem de bem, ele tem fé no futuro. Ele tem fé no futuro. Por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. O homem de bem, ele tem fé no futuro. Por isso que ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Se ele está passando temporariamente por uma dificuldade financeira, materialmente falando, emocionalmente, conjugalmente, mas como ele tem fé em Deus, ele consegue superar esses desafios, porque ele tem fé em Deus e tem fé no futuro.
e sabe que tudo que está passando é para o seu engrandecimento espiritual. O homem de bem entende dessa forma. Então, o homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, todas as provas ou expiações, e as aceita sem murmurar, como eu falei anteriormente. O homem de bem, ele aceita todo o sofrimento que vier. Então, ele aceita, ele questiona aquele sofrimento para poder tirar uma lição daquele sofrimento. Ele questiona. Ele não é masoquista. O homem de bem, ele não é masoquista. Ele está sofrendo, ele se questiona. Por que eu estou sofrendo? Alguma coisa de errado tem em mim. E eu preciso me melhorar para poder tirar uma lição desse sofrimento. Desse momento que eu estou passando. Ele é passageiro. Logo, logo eu vou superar, porque Deus está comigo. Deus está com o homem de bem. Aliás, Deus está com todos os seus filhos. Nós apenas é que nos distanciamos de Deus, com o nosso orgulho, com o nosso amor aos bens materiais, em vez de amar a Deus. Então, com isso, nos distanciamos de Deus e começamos a sofrer as consequências do apego aos bens materiais. Márcia, fique à vontade para fazer comentário, para fazer colocações, perguntas, viu? Se quiser participar ao vivo, eu coloco você ao vivo também. Ok, Márcia? Então, o homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, as expiações, elas são passageiras. E logo, logo vai passar. Logo, logo ele vai ser feliz. O homem de bem, ele é possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo. O homem de bem, ele é possuído do sentimento de amor ao próximo. Quem ama o próximo é caridoso, porque ninguém faz a caridade sem amar o próximo. Ninguém ama o próximo sem amar a Deus, e nem ama a Deus sem amar o próximo. Quem ama a Deus e quem ama o próximo, automaticamente é caridoso e é o homem de bem. Ele faz o bem pelo bem. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, de retribuir o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Olha só, pessoal, o homem de bem, ele faz o bem pelo bem. Ele não faz o bem visando algo em troca. Porque existe várias formas de você fazer o bem. Nós fazer o bem. Por exemplo, eu posso fazer o bem a você, mas quando eu terminar de fazer o bem, eu espero que você me retribua. De que forma? Com o mesmo bem, com a palavra amiga de engrandecimento, de vaidade, e aí eu vou encher o meu ego, ficar muito vaidoso pelos elogios que você fez a mim. Então isso não é o bem. Isso não é o bem que Deus, que Jesus espera de nós, do homem de bem. É fazer o bem pelo bem. Esse é o verdadeiro homem de bem.
Então ele não se envaidece pelo que ele faz de bem. O homem de bem, ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que fazes, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Olha só que coisa linda. O homem de bem, ele se sente feliz pelas lágrimas que ele seca, que ele enxuga. Ele se sente feliz pela consolação que ele faz aos outros. Então, o seu primeiro momento é de pensar nos outros antes de pensar em si. De procurar o interesse dos outros antes de procurar o seu próprio interesse. O homem de bem, ele procura primeiro ajudar você. Antes de analisar, de avaliar o que vai sobrar para ele com aquilo. O que ele vai ter em troca daquele favor que ele está te fazendo. Ele vai ter o seu ego amaciado, engrandecido, vaidoso. O homem de bem não avalia isso. O homem de bem, ele avalia, ele analisa aquela criatura que vai deixar de sofrer, que vai se confortar, que vai se consolar com as suas palavras amigas, com o pão de cada dia que você vai levar. Já o egoísta, ao contrário, ele calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Olha só, o egoísta, ele faz uma análise, uma avaliação da sua obra, do que você vai fazer. Eu vou ajeitar uma feirinha e vou dar a você, mas eu quero que você divulgue o meu nome. Diga quem deu essa feira a você, quem deu esse remédio a você, quem te deu esse dinheiro para você comprar esse material para a sua casa. Quem te deu essa palavra amiga? O egoísta, ele vê tudo isto, porque ele age premeditadamente, calculando os seus lucros, os seus ganhos. Já o homem de bem, o lucro dele, o ganho dele é exclusivamente o bem pelo bem. Esse é o lucro, esse é o ganho do homem de bem. E é isso que Jesus, que Deus espera de nós. Então ele encontra satisfação nos benefícios. Ele é bom, ele é humano, ele é benevolente para com todos, sem preferência de raça nem de crença, porque vê irmãos em todos os homens. O homem de bem, ele não faz o bem, a caridade, apenas a irmãos de religião. Apenas a irmãos que são do bem. Olha só, o homem de bem, ele não faz o bem apenas a irmão que faz o bem, que pratica o bem. O homem de bem, ele faz o bem a todos, sem distinção. E o único ganho, o único salário que ele tem é a felicidade em ver o outro feliz. Respeita, o homem de bem, ele respeita
as circunstâncias. Aliás, o homem de bem, ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema àquele que não pensa como ele. Então, o homem de bem respeita o pensamento dos outros, mesmo que seja contraditório. Ou seja, eu penso de uma forma, no sentido religioso, mas o homem de bem ele já pensa de outra forma. E ele respeita. Ele respeita porque respeita o livre-arbítrio do outro. Cada um tem um livre-arbítrio. Então, por exemplo, a caridade. A caridade, ela é opcional. Não é isso? A verdade, ela é relativa. Eu tenho uma verdade, você tem outra. Fernanda, seja bem-vinda, minha irmã. Então, o homem de bem, ele respeita, acima de tudo, o livre-arbítrio do outro. Se eu tenho um pensamento sobre uma determinada coisa, ele tem outro, mas ele respeita. Se nós somos do mesmo credo religioso e eu participo divinamente, corretamente das atividades filantrópicas, sociais, espirituais, do templo religioso, mas se o meu companheiro, meu irmão, não participa, então eu devo respeitá-lo como irmão em Cristo, porque todos temos um livre-arbítrio. Por isso que o homem de bem avalia tudo isto. Vamos continuar aqui. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo, que aquele que leva prejuízo a outrem, por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Remédio, seja bem-vinda, minha irmã, ao nosso estudo de hoje. Hoje nós estamos falando Remédios, sobre o homem de bem. O homem de bem. E a gente já está um pouco adiantado, mas nós vamos ficar à disposição para qualquer questionamento seu e demais que estão nos acompanhando. Então, o homem de bem, ele não tem ódio no coração, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus Cristo, ele perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra, senão, dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado quando ele próprio houver perdoado. É como diz o nosso irmão Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. O homem de bem,
ele avalia dessa forma. O homem de bem, ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque ele sabe que ele mesmo tem necessidade da indulgência do próximo. E se lembra das palavras de Jesus, quando Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Então, se nós somos pecadores, falhos, diante do nosso próximo, nós não temos moral para tirar pedra no outro. Nós não temos moral para apontar o erro dos outros, se nós somos iguais ao outro. Se nós apontamos o erro do outro, é porque aquele erro ele está em nós. O nosso próximo é o nosso espelho. Então, o defeito que está em mim está refletindo no meu próximo. Então, o homem de bem, ele vê dessa forma. Não se compraz. O homem de bem, ele não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Ou seja, ele não se compraz em dizer: olha, fulano tá assim, assim, assado. Fulano é isso, é aquilo. De jeito nenhum, o homem de bem não faz isso. Se necessário, o homem de bem, se necessário a isso, o obriga a procurar sempre o bem que pode atenuar o mal. Ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Ou seja, o homem de bem, ele tenta combater nele mesmo um erro que ele tem hoje, para ele poder dizer para ele mesmo: hoje eu sou melhor do que ontem, porque eu combati em mim um defeito de eu falar da vida alheia. Hoje eu estou melhor porque eu deixei de falar, de fuxicar do outro. O homem de bem, ele faz essa análise. Como nos ensina o nosso irmão Santo Agostinho, que ele, todo final de dia, ele fazia aquela planilha e ele ia numerando o que ele errou, o que ele deixou de fazer de bem, para que no dia seguinte ele pudesse refazer aquilo que ele quer melhorar. O homem de bem faz assim, como o nosso irmão Santo Agostinho nos recomenda. Não procura fazer valorizar nem o seu espírito, ele não procura fazer valorizar nem o seu espírito, nem seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar a vantagem dos outros. O homem de bem, ele procura valorizar os outros. Ele não procura dizer assim: olha, eu sou talentoso nisso, eu sou talentoso naquilo. Ao contrário, ele procura evidenciar os talentos dos irmãos de caminhada. Mesmo que ele seja defeituoso, mas ele procura engrandecê-lo, para que ele próprio se valorize, deixe de ser aquela criatura que gostava de falar da vida alheia, para ser uma pessoa instruída. Então, se ele é uma pessoa perseverante, aliás, se ele é uma pessoa pessimista, o homem de bem chega para aquele pessimista e diz: fulano, você é uma pessoa corajosa,
você é talentosa, você é capaz, fulano, de fazer isso. Ânimo, meu irmão, vamos adiante. Então o homem de bem age dessa forma. Porque é assim que aquele pessimista deixa de ser pessimista. E para terminar o nosso estudo do Evangelho de hoje, o homem de bem subordinando. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Se ordena social, colocou o homem sobre sua dependência. Ele trata com bondade e benevolência, porque são igualmente perante Deus. O homem de bem, mesmo que ele seja poderoso, entre aspas, tenha muitos recursos, tenha poder, tenha empresa para empregar pessoas para trabalhar, mesmo ele tendo esse poder, ele tendo condições financeiras, material, política, de poder, ele sabe falar com os seus subordinados, ele não humilha-os, ele fala com delicadeza. André Silva, seja bem-vindo, André, meu amigo, meu irmão de doação de sangue, seja bem-vindo, meu amigo André. Então, o homem de bem, ele não humilha seus subordinados. O homem de bem, ele respeita. Ademir, seja bem-vindo, Ademir. O homem de bem, ele se vê como igual perante Deus. Porque o homem de bem sabe que o que ele tem hoje, ele pode perder a qualquer momento. Porque o que lhe é dado será retirado. Se ele tem bens hoje, ele pode experimentar a vida de pobre para sentir na pele a situação que os pobres passam. Ele pode sentir na pele a situação que um irmão necessitado de pão passa. O homem de bem, ele respeita aquelas criaturas que não sabem falar bem, porque ele pode experimentar a mesma situação em uma próxima existência. O homem de bem, enfim, ele auto se avalia. O homem de bem, ele vê primeiro o próximo. Ele vê o seu próximo como um irmão e não como adversário. O homem de bem, ele quer o bem do seu irmão. Ele faz o bem pelo bem. Não se vangloria quando alguém que te fez o mal está sofrendo. Então, o homem de bem, se alguém o faz sofrer, ele fica triste quando aquela criatura está sofrendo. Todos somos irmãos, sem distinção. Todos. Então, se nós estamos aqui na Terra, mais distante uns dos outros, é financeiramente, mas espiritualmente somos todos iguais. Porque viemos das mãos de um só Pai e voltaremos para as nossas moradas, onde as quais construímos com as nossas obras espirituais aqui na Terra. Então a nossa morada no plano espiritual é de acordo com a nossa
construção, com os tijolos, com o material de construção que a gente faz aqui. Então, se nós procuramos ver o nosso próximo como irmão, praticando a caridade para com ele, nós estamos mandando um excelente material para a espiritualidade, para a espiritualidade construir a nossa morada lá no plano espiritual. E para encerrar, vou contar uma historinha de um senhor que participava assiduamente das palestras, das atividades da Casa Espírita e daquele palestrante que participava, que era todas as palestras, ele estava à frente, pregando a mensagem, a doutrina espírita, e certa vez, aquele senhorzinho que escutava as palestras, os ensinamentos, quando voltava para casa, ele colocava em prática os ensinamentos, porque ele procurava ver o próximo como irmão. Então, quando ele foi chamado para o plano espiritual, ou seja, desencarnou, ele foi morar em uma boa residência. Quando aquele palestrante, aquele presidente de casa espírita desencarnou, que ele retornou ao plano espiritual, que viu aquele senhorzinho que ficava lá nos fundos do centro, lá nas últimas cadeiras, observando, escutando os ensinamentos daquele palestrante, que viu ele lá naquela mansão, naquele jardim, tudo florido, naquela maravilha no mundo espiritual, aquele senhor presidente eloquente com suas palestras, disse: "Vi, rapaz, então já sei que a minha morada vai ser melhor do que a desse senhorzinho, porque eu fazia tudo." Então, mas de repente aparece em sua volta o guia espiritual dele e diz para ele que ele praticou, que ele empregou a doutrina espírita, que ele expôs para as pessoas, fez palestra, que ele deu de comer, então orientou, mas faltou trabalhar nele a humildade. Ele fazia tudo aquilo, mas ele não era humilde. Ele não praticava, resumindo, ele não praticava a caridade. Ele apenas falava para os outros, mas para si não servia. Então ele disse: "Por que que tanto que eu fiz e não estou, não vou morar numa morada como a dele?" E aí aquele seu anjo de guarda disse: "Aquele senhorzinho, ele escutava suas palestras, quando ele saía do centro ele praticava. E você, meu irmão, apenas falava e não praticava." Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs que estão nos acompanhando, que nós, homens de bem, e aí quando eu falo homens de bem, pessoal, eu falo no sentido geral, homens e mulheres de bem, que a gente possa colocar em prática a lei natural, a lei do amor, a lei da caridade. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Que Jesus abençoe os lares de vocês, com muita paz, com muito amor, com muita harmonia nos corações de todos. E aí, nós vamos encerrar com a prece. Fernanda, você quer fazer a prece de encerramento, Fernanda? Deu um ok aí, Fernanda. Boa noite, Remédio. Fique com Deus.
Bom, gente, então vamos encerrar para... Antes Você pode fazer a prece? Não tem problema, minha irmã. Se quiser fazer a prece, pode dizer que eu coloco você ao vivo. Então nós vamos fazer a prece final. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e do fundo do nosso coração, com toda a convicção que nós temos no nosso ser espiritual, falemos interiormente para com Jesus, dizendo assim: Jesus, Mestre querido, me ajude, Senhor Jesus, a superar os meus desafios, os meus problemas, as minhas dificuldades, em respeitar os direitos, os limites que eu tenho diante do meu próximo. Me ensine, Jesus, a ser mais caridoso, a ser mais amável, a ser mais respeitador, a ser mais educado. Me ensina, Jesus, a ter mais paciência, a ter mais fé, a acreditar mais, a servir mais. Obrigado, Jesus, Mestre de infinita bondade, pelo teu amor, pela tua paciência para comigo e com todos os meus irmãos terráqueos. Obrigado, Jesus, por nos querer bem. Obrigado, Deus, Pai de infinita bondade, pelo pão de cada dia. Obrigado, Deus, pelo pão espiritual que sacia minha alma faminta do conhecimento, pelo pão material que alimenta as minhas células, o meu corpo físico, que necessita de energias para que o meu espírito continue a exercitar as atividades aqui na Terra. Muito obrigado, meu Deus, pelo o lar que me ampara dos raios solares, que me ampara de tudo. Obrigado, meu Deus, pela família espiritual e consanguínea. Obrigado, meu Deus, pela inteligência, pela sabedoria que me faz discernir a verdade, o certo do errado, o bom do ruim. Obrigado, meu Deus, pelos órgãos perfeitos que tenho, pelas pernas que me permitem andar, pelos braços que me permitem abraçar, pelos olhos que me permitem ver. Enfim, Senhor Deus, obrigado por tudo em minha vida. Mas diante de tantas as diferenças do meu próximo para comigo, eu te peço para o meu próximo, Senhor Deus, para aquele meu próximo que não tem as pernas, que não tem os braços, que não tem os olhos, que diferentemente de mim, Senhor Deus, clamam. É por eles que eu te peço, Senhor Jesus, Senhor Deus, a tua misericórdia, a bênção da paciência e da resignação, pois amanhã será um novo dia, e a lei de amor
vai beneficiar, vai dar tudo de bom para esses irmãos que são pacientes diante das vicissitudes da vida. Muito obrigado, Maria Santíssima. Muito obrigado, queridos irmãos de luz, nossos familiares, amigos que já estão no plano espiritual. Abençoe, Jesus, nossos familiares que já estão no plano espiritual e que ainda estão aqui na Terra, juntamente conosco, nos ajudando a evoluir. Um abraço a todos, que Jesus abençoe os lares de todos vocês. Graças a Deus.